Boa tarde, senhoras vereadoras e vereadores presentes no plenário e em ambiente virtual, trabalhadoras dessa casa que estão se desdobrando para fazer que essas sessões híbridas sejam possíveis, mulheres, todos e todas que estão nos assistindo de forma virtual. Como já mencionado no plenário anteriormente por colegas, ontem foi o dia 8 de março, Dia Internacional da Luta das Mulheres. Embora existam várias versões sobre a origem dessa data, ela indiscutivelmente está ligada a diversas mobilizações das mulheres trabalhadoras por melhores condições de vida desde o início do século passado. Reconhecer o 8 de março como um dia de luta é entender que ele é o ápice de um processo de mobilização social e exposição pública de demanda das mulheres. Em um contexto político delicado como o que estamos vivendo, tal processo torna-se ainda mais importante. Ontem seria o dia de ocuparmos as ruas pelas nossas vidas e os nossos direitos, como fazemos anualmente. Como fizemos há um ano atrás, na última manifestação nas ruas antes da pandemia da Covid-19 no Brasil. Hoje seria o dia de subir na tribuna, que hoje carrega o nome de minha esposa, Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada há 3 anos atrás, para um crime contra o qual o Estado ainda não respondeu quem mandou matá-la. E assim como fez Marielle, faço hoje para afirmar que não seremos interrompidos. Com as galerias cheias, estaríamos hoje demonstrando que essa casa que se diz do povo também é a casa das mulheres. Por tudo isso, esse pronunciamento é em memória à minha companheira Marielle Franco, é em memória à luta de todas as mulheres, de todas as trabalhadoras que dedicaram suas vidas por uma luta de uma sociedade mais justa, mais igualitária, livre de opressões. É também homenagem a cada mulher trabalhadora que diariamente sobrevive diante da adversidade da pandemia, da Covid-19 e da necropolítica instalada no nosso país. Esse pronunciamento é para cada mulher lésbica, bissexual, travesti, transexual, que diariamente vivem as dores e as limitações impostas pela lógica de uma sociedade tão desigual e ainda tão conservadora com os nossos afetos, nossas identidades, nossas famílias e os nossos corpos. Nosso compromisso é com a vida de todas as mulheres. A nossa responsabilidade com a vida de cada mulher, de cada trabalhadora, nos guiou na decisão coletiva de não ocuparmos as ruas ontem e de não estarmos no plenário na data de hoje. Mas isso não nos impede de seguir em disputa de uma sociedade mais igualitária, menos injusta e menos desigual para as mulheres. Esse 8 de março, nos somamos às vozes feministas de todo o país, denunciando o impacto da política genocida do governo Bolsonaro na vida das mulheres. Nos somamos às vozes das feministas de toda a América Latina, que na Argentina, no Chile, no México, na Bolívia, guiaram e gritaram por suas vidas e pelas vidas de todas as que virão depois de nós. Nós, mulheres, estamos unidas no nosso direito e também unidas na luta pela democracia, em defesa dos direitos humanos e em defesa da ciência. A irresponsabilidade do governo Bolsonaro diante da pandemia da Covid-19, ignorando a gravidade da situação que nos trouxe para um cenário em que vivemos hoje, é fato que deve ser de responsabilidade coletiva de todos que prezam pela democracia dentro dessa casa. Exatamente um ano após o início da pandemia da Covid-19 no país, enfrentamos o seu pior momento e o mais grave momento. Como colocou a explanação o colega Paulo Pinheiro e Raimon sobre a preocupação dos números que estão chegando de morte, hoje temos 2.000 mortes diárias. Registro aqui também a minha solidariedade às mais de 265.000 famílias enlutadas no país pela Covid-19. Não podemos naturalizar o impacto que a pandemia traz na vida das mulheres. Nós, mulheres, constituímos a linha de frente em defesa da Covid-19. Somos 65% da força de trabalho da saúde, tanto nas atividades diretas de assistência hospitalar, quanto na atenção básica. As mulheres negras estão na base do sistema da saúde e são, em geral, técnicas de enfermagem e agentes comunitários de saúde, que são profissões menos valorizadas e mais precarizadas. As mulheres foram as mais afetadas, sem nenhuma dúvida, com a sobrecarga de trabalho pela crise econômica, o colapso do mercado de trabalho,
com perdas de emprego, de renda e o acirramento econômico do fenômeno da feminilização da pobreza. Décadas, nos últimos meses, décadas do progresso feminino foram interrompidas pela política genocida de Jair Bolsonaro, pela política misógina de Jair Bolsonaro. Pesquisas recentes mostram que metade das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. No cenário do isolamento social, colocou em risco o sustento dos lares de 40% das mulheres. Mais da metade das mulheres brasileiras estão fora do mercado de trabalho. O fim do auxílio emergencial levou 2 milhões de brasileiras e brasileiros para a pobreza em janeiro desse ano. É preciso resgatar aqui também e ressaltar que essa realidade não nos atinge da mesma forma, mas a todas, de alguma forma, e estamos em risco na sobrecarga de tarefas, nas exposições e ações genocidas do governo federal, esquecidas pela política pública, jogadas à própria sorte, sem condições de voltar em segurança aos nossos postos de trabalho, diante da falta do amparo e de um plano de vacinação que seja efetivo. Sem condições de cumprir o necessário isolamento social, diante da falta de política pública que garanta o nosso sustento às famílias. As expressões sociais e políticas bolsonaristas são incontestavelmente misóginas, racistas, excludentes e não param por aí. São inúmeras as ações governamentais que buscam suprimir as conquistas históricas das mulheres brasileiras. Na ONU, por exemplo, o Brasil uniu-se a ditaduras e teocracias para combater o direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Outra amostra do modus operandi bolsonarista ocorreu há menos de um ano de forma lastimável, quando a ministra Damares, que deveria zelar pelos direitos humanos, atuou para constranger uma criança de 10 anos que iria interromper uma gravidez fruto de um estupro, sobre a falsa argumentação de defender a vida. Nos perguntamos, onde a ministra está? O que ela está fazendo agora para salvar milhares de vidas que estão sendo perdidas diariamente no Brasil? Onde estão os ditos defensores da vida, exigindo por vacina e por plano de vacinação? Em um país onde pelo menos 5 mulheres foram assassinadas, vítimas de violência, por dia em 2020, uma mulher é agredida por um homem a cada 2 minutos no Brasil. Tais exemplos de ação governamental podem produzir perigosos reflexos sociais, como legitimação de violência e violações de direitos, e violências cotidianas vivenciadas pelas mulheres. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, houve um aumento de 317% dos casos de feminicídio entre 2016 e 2018. Entre 2019, 85 assassinatos de mulheres foram registrados como feminicídio no estado do Rio, dos quais 68,2% das vítimas eram mulheres negras. Esses dados mostram que, além da pandemia da Covid-19, nós mulheres seguimos afetadas pela pandemia do feminicídio. Nesse contexto, alertamos para o perigo que significa termos um governo de homens que conscientemente utilizam o machismo estrutural e as opressões como arma política, como forma de fazer política. De um ponto de vista feminista sobre as lutas globais, podemos pensar num mundo que vive um momento de impasse hegemônico. Em países como a Argentina e a Irlanda, avançam, graças ao movimento feminista, as conquistas dos direitos das mulheres. Já nos países como Brasil e Polônia, onde o populismo da extrema-direita chegou ao poder, as mulheres estão vendo seus direitos sendo retirados de forma veloz e sendo ceifados diariamente. Tendo isso em vista, entendemos que a tarefa para retomar a luta feminista de forma ampla e derrotar o machismo no Brasil, engajar-se em mais distintas arenas da luta contra o governo de Jair Bolsonaro. Isso significa dizer que devemos trabalhar ativamente na construção de um projeto político alternativo de cunho democrático, que seja de cunho democrático, popular, feminista, LGBTI, antirracista. Ademais, entendemos que a construção do citado projeto não deve ser feita de forma isolada, mas sim mediante um amplo diálogo com a sociedade, bem como por meio de articulações e discussões com movimentos e forças políticas competentes que defendem a democracia. Mas mesmo diante desse cenário tão hostil e gerido por uma lógica machista institucional, resistem coletivas feministas potentes. Mulheres em luta produzem resistências diárias,
regida por uma ética fundamentada na soberania alimentar, na economia feminista e comunitária, na luta pela moradia popular, na valorização da vida e das práticas e dos saberes ancestrais e nas ações de solidariedade durante a pandemia. Nesse 8 de março, reafirmo o meu compromisso com a construção de uma sociedade juntas sonhadoras e lutadoras para defendermos juntas a vida de todas as mulheres. Como diria Angela Davis, se você é livre num sentido político, mas não tem comida, que liberdade é essa? A liberdade de poder morrer de fome? Portanto, exigimos a implementação da renda básica carioca, a continuidade do auxílio emergencial e um plano de vacinação efetivo para toda a população. Reafirmo a potência revolucionária das mulheres e dos feminismos. Nós somos resistência na política conservadora, neoliberal e fundamentalista, que promove o discurso de ódio e o retrocesso social às mulheres, às negras e negros, LGBTs e população mais pobre. Em momentos como esse, precisamos resgatar a nossa capacidade de acreditar na vida. E como nos ensinou Rosa Luxemburgo, não estamos perdidas, pelo contrário. Venceremos se não tivermos desaprendido a aprender. Juntas encontraremos o caminho para a saída dessa crise política, econômica e civilizatória. E para encerrar, como disse minha companheira Marielle Franco em suas últimas palavras de vida, citando Audre Lorde, não serei livre enquanto uma mulher for prisioneira, ainda que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Nos queremos vivas e vamos juntas. É pela vida de todas as mulheres. Marielle presente. Obrigada.